Se você tem compulsão por doce, você está no vídeo certo, eu estou aqui para te ajudar, vou te mostrar várias dicas que é possível aplicar no seu dia a dia, tudo de forma simples e prática. Primeira coisa que você tem que fazer é perceber a origem do problema, e eu vou te falar algumas das possibilidades para que você possa ajustar aí no seu dia a dia. Primeira coisa que você precisa verificar é quanto ao seu sono, a qualidade do seu sono, e não apagar com um remédio, que o remédio ele não faz você dormir, ele faz você apagar. Então você acaba não tendo uma qualidade de sono adequada, não tendo um sono reparador. Então é preciso fazer uma higiene do sono para que você chegue no momento da hora de dormir preparado para aquela condição. Então dormir bem é muito importante, e pelo menos aí 7 a 8 horas, com qualidade, de forma reparadora. Então é importante que você faça uma higiene do sono pelo menos 1 hora antes de deitar, para que você produza os hormônios necessários para aquele momento de dormir, tá? Então, eu recomendo que você corte todas as telas possíveis, Netflix, televisão, tablet, celular principalmente, tudo aquilo que emite essa luz azul faz com que o nosso cérebro interprete que ainda é dia, que a gente precisa produzir, a gente precisa ter energia, então vai produzir outros hormônios que deveriam ser produzidos de manhã, para que a gente fique animado e possa realizar tarefas. À noite você tem que fazer atividades relaxantes e ficar longe dessa luz azul, porque ela estimula a produção de hormônios que te deixam mais ligado, e você precisa desacelerar. Então fique longe das telas pelo menos 1 hora antes de deitar. Outra coisa, tomar um banho relaxante com água morna, fazer alongamentos, ler um livro, tomar chá, camomila, erva doce, por exemplo, são ótimas estratégias para que você chegue ali naquele momento de dormir preparada ou preparado para esse momento tão importante. Então dormir bem é extremamente relevante para o seu tratamento em relação a essa compulsão. Lembrando que a maioria das pessoas com disfunções na tireoide tem alguma repercussão na condição insulínica, resistência insulínica, pré-diabetes e ou a diabetes propriamente dita. Então existe uma relação estreita entre disfunções de tireoide e problemas com glicemia e insulina. Então é importante ficar atento com essa compulsão para que isso não tome proporções piores e você colha resultados negativos ainda piores do que só essa compulsão, que nada mais é do que uma manifestação do seu corpo dizendo que algo não vai bem e você precisa tratar as origens. E voltando além da questão de dormir, é importante que você inclua proteínas e fibras e gorduras de boa qualidade em todas as refeições que você for fazer ao longo do seu dia. Não só uma ou só de vez em quando, não. Todas as refeições que você for ingerir tem que inserir ali a famosa fibra, gordura boa e proteínas. Então você vai variando nas opções que você tiver disponível na sua casa: ovo, peixe, frango, carne vermelha, relacionado às proteínas. Gordura boa, abacate, castanha, azeite, tudo isso são gorduras de excelente qualidade. Não fique com medo de consumir gorduras boas, são super bem-vindas e nutritivas. O que a gente deve evitar são as gorduras trans, sorvete e entre outros aí, semelhante aí essa questão do sorvete. Agora as gorduras boas eu recomendo fortemente que você inclua, tá? Não deixe de consumir. E fibras pode ser psyllium, pode ser linhaça, pode ser chia, entre outras, várias outras opções que você pode brincar e variar nas suas refeições, mas não deixe de incluir esses 3 elementos: fibras, proteínas e gorduras de qualidade, tá? Outro ponto importante é que você realize exercício físico regularmente, não só de vez em quando, mas com uma regularidade ao longo do ano inteiro, tá? Porque é isso que vai te trazer resultados positivos, não só em relação à compulsão, mas também você vai colher todos os benefícios que a atividade física regular pode proporcionar, tá? Isso vai melhorar inclusive a qualidade do seu sono, vai melhorar a função da sua tireoide, produção e conversão dos hormônios tiroidianos, tá? Então não deixe de praticar e não fique presa em relação à questão da atividade física, da moda. Agora é o CrossFit, então eu tenho que fazer CrossFit porque minhas amigas todas fazem. Não é por aí. Escolha uma atividade que te dê prazer, para que você consiga fazer essa atividade a longo prazo, senão você vai desistir no caminho.
não é porque o seu amigo ou amiga ou companheiro está fazendo que é a melhor opção. Você tem que ver o que te dá prazer, que você tem mais sintonia e vontade de fazer, seja academia, crossfit, vôlei, natação, dança de salão, subir escada, pular corda, bicicleta, tá? Correr na rua. Você vai escolher aí, vai eleger qual seria aí a atividade da sua escolha, tá bom? Outro ponto importante aqui que a gente vai falar é sobre você retirar de casa as tentações. Tem um estudo que falou que a cada vez que a gente imagina uma sobremesa ou qualquer alimento que você tenha aquele desejo maior, você automaticamente ativa esse desejo. Então a imagem na nossa cabeça, ela tem grande importância para que a gente lembre e tenha vontade de comer. Muitas vezes a gente não tem esse controle dessa imagem, desses pensamentos. Mas imagina que se a gente imagina e já tem vontade, imagina se você olha e vê, é muito mais difícil de a gente conseguir negar e evitar. Então a minha sugestão é que você não tenha dentro de casa, não coloque esses alimentos dentro da sua geladeira, dentro da sua cozinha, porque se você tiver o desejo e você estiver lá, a chance de você comer vai ser muito grande. E além disso, quando você vê aquele alimento, você vai despertar esse grande desejo de consumir. Então é uma grande armadilha você ter em casa alimentos ultraprocessados, esses alimentos que geralmente, os farináceos, os refinados, que geralmente são os alimentos preferidos nesses momentos de compulsão. Então evite comprar para que você não tenha essa imagem dentro da sua casa, você não consiga visualizar. E pelo menos fique só no campo da imagem, do pensamento, tá? Agora, outra coisa, uma estratégia interessante também para a gente praticar, é quando você sentir esse desejo, tome bastante água. Muitas vezes a hidratação pode combater esse problema. Então, é uma estratégia que você, antes de você chutar o pau da barraca, você vai lá e toma 1, 2, 3 copos de água. No mínimo você vai se hidratar e isso vai te fazer muito bem. E provavelmente, pelo menos boa parte das pessoas conseguem combater esse desejo com mais essa dica de tomar água. A água tem essa capacidade de hidratar e até mesmo confundir ali o seu organismo, por não se tratar de uma fome, é uma questão fisiológica, é um desejo, então a água pode suprir essa questão e te ajudar nesse quesito aí. Agora, é importante também lembrar que existem alguns chás que podem te ajudar também, suplemento como 5-HTP, é um percussor da serotonina que lhe dá prazer, é um hormônio ligado ao prazer, e dessa forma, você colocando esse suplemento, ele pode tentar te ajudar nesse sentido. E os chás, eu recomendo o carqueja, eu recomendo o de boldo, e o banchá também, que é o chá verde tostado, é excelente também, bem interessante de você tomar, com esse propósito de combater a questão do doce, do desejo do doce. E ter em casa algumas estratégias de sobremesas mais saudáveis, porque se você tiver aquela grande vontade, tiver algo que seja muito ultraprocessado e vai te prejudicar em vários pontos, não recomendo que você coma esse alimento, você tem ali uma estratégia de alimento que vá te salvar nesse momento e você não vai chutar o pau da barraca e além disso vai adoçar um pouco a sua boca sem destruir, entre aspas, o seu organismo. Então eu recomendo, por exemplo, o chocolate amargo, 80%, é uma estratégia. Aquela marca Lindt, eu gosto bastante, porque ela é sem glúten, inclusive, então vai ser bem interessante para você. E você colocando 1 a 2 quadradinhos na boca, aquilo vai te dar uma sensação boa, porque o cacau é um antioxidante e é um alimento muito interessante, ou seja, é um alimento nutritivo e que vai ser uma estratégia para combater essa compulsão que você está sofrendo aí. Outro chá que eu gosto bastante é gengibre com limão, tá? Você vai ferver o gengibre e depois no final do processo você vai espremer o limão nele. Esses alimentos mais cítricos, ácidos, digamos assim como o vinagre de maçã, assim como o limão, e esse chá em específico com gengibre, eles não são altamente palatáveis, né? Não são deliciosos.
embora super nutritivos. Mas são estratégias para você driblar esse desejo do seu paladar atrás de doce. Então é interessante você utilizar, toda vez que você tem um desejo, buscar esses alimentos mais cítricos e ácidos, tá? Pela oposição do paladar, não é nada doce, não é nada tão saboroso, isso vai combater esse desejo do doce. Então é muito importante que você tenha em casa gengibre, limão e vinagre de maçã, preferencialmente orgânico, são estratégias muito interessantes. E outra dica que eu vou te dar aqui, além do cacau, do chocolate 80%, perdão, tem também as frutas secas, tá? É legal de você ter em casa uma tâmara, banana passa, uva passa, tá? Naqueles momentos que você não está conseguindo mesmo, aí você, ao invés de comer algo refinado, ultraprocessado, você come uma fruta seca, um punhado de cada um pouquinho. Se quiser colocar algumas castanhas também, vai ficar ainda mais nutritivo, castanha do caju, castanha do Pará. Com essas frutas secas, você enche um punhado assim, mastiga bastante e degusta esse alimento altamente nutritivo. Então são estratégias interessantes. Então você está percebendo que é algo que é possível combater. Então tem mais a ver com o seu estilo de vida atualmente, que você vem criando esse cenário dentro de você nos últimos tempos. Então isso não aconteceu de uma hora para outra. De tanto se alimentar e ingerir esses alimentos mais palatáveis, você criou essa dependência. O açúcar tem essa capacidade. Então dessa forma você gerou uma desbiose ali no intestino, você gerou essa dependência de buscar esse paladar depois do almoço, por exemplo, que é o mais comum em relação à sobremesa, né? Então você ficou realmente dependente. Então a gente tem que fazer o processo inverso, fazer uma modulação intestinal, desintoxicar, desinflamar, mudar a dieta, pensar em mudança de comportamento, evitar de colocar isso dentro de casa, parar de pensar nisso, porque quanto mais você fica distante do sabor adocicado do açúcar, especialmente refinado, mais você vai conseguir ficar longe desses alimentos. A mesma forma que um alcoólatra, ele não pode tomar um golinho, porque senão ele desanda e toma 2 litros, o açúcar tem essa capacidade de dependência também. Então quanto mais você tem um contato com aquele açúcar, você vai querer mais e mais. Tá? Ele não sacia, ele gera mais vontade e você vai ficar na roda dos ratos, né? Sabe o hamster rodando assim? É mais ou menos isso. Você vai querer come agora, daqui a meia hora quer de novo, no próxima refeição novamente, amanhã de novo e assim por diante. E a indústria alimentícia, ela tem setores dentro dessas grandes empresas ali produzindo reações químicas com alimentos para que desperte cada vez mais sabores mais atraentes, mais explosivos dentro da boca, no sentido de ser mais palatável, para que você tenha vontade de comer cada vez mais, gerando essa dependência, esse desejo infinito. Então realmente é algo que você deve parar, e para que você possa conseguir combater, porque se você come hoje, essa dependência ela vai estar mais forte hoje, mas se você dá um tempo de 15 dias, isso vai ficar muito mais fácil no 15º dia. Não sei se ficou muito claro para você esse pensamento, mas quando você começar a colocar em prática no seu dia a dia, você vai entender o que eu estou te falando. Quanto mais distante você estiver desses alimentos altamente palatáveis, mais fácil vai ser você ficar longe deles. E aí, a partir do momento que você alcança essa maturidade e esse autocontrole, você vai poder de vez em quando, eventualmente com moderação, poder incluir com sabedoria em momentos muito especiais, sem que você se prejudique e entre naquela ciranda da dependência novamente. Eu espero ter sido útil com essa informação, com esse conteúdo, e coloque em prática. E assim que você colocar em prática, você escreve aqui, me dá um feedback para saber se está funcionando para você. Eu vou ficar muito feliz de saber, assim como meus pacientes me relatam no WhatsApp depois da consulta. Quero saber de você também, se está tudo bem com você e como está o seu tratamento da tireoide, e também se essas dicas de hoje em relação à compulsão estão sendo úteis para você no seu dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.